Boa noite, meus irmãos. Obrigado, meu irmão. Sabe por que Jesus morreu na cruz por você, meu irmão? Porque ele sabia que se a sua salvação fosse depender desse boa noite aí que você me deu, não sei se acontecia não. Então vou tentar de novo, hein? Boa noite, meus irmãos. Amém, amém, glória a Deus. Eu queria agradecer o convite ao meu pai, pastor Aldemiro, ao pastor César, ao conselho da igreja. Muito obrigado de coração. Eu sei que o presbítero Jesué está aí, presbítero Eduardo foi aqui o faz tudo no culto, glória a Deus, um instrumento de Deus nesse culto, pôde estar ali lendo a palavra, regendo o coral, cantando. Deus continue usando a sua vida, presbítero, de coração, viu? Muito bonito ver isso. E eu estou muito feliz de estar aqui, especialmente porque eu não sei se alguém aqui conseguiu não reparar, mas eu entrei aqui acompanhado de uma mulher linda demais da conta, minha esposa, Gabriele, que está sentada aqui, ó. Esse vestido, ela sempre me acompanha por onde eu vou pregando, e para mim é sempre um privilégio. Louvo a Deus pela sua vida, meu amor. Estamos completando 65 anos da Igreja Presbiteriana do Centenário, meu irmão. Isso não é normal. A gente tem que tomar cuidado, e eu queria, antes de entrar no texto da palavra, trazer esse cuidado ao seu coração, para você não ficar igual o povo da cidade de Nazaré, lá em Mateus 13:55, que Jesus, ele cresceu em Nazaré, depois ele saiu por toda a Galiléia e Judéia pregando, e de tempos em tempos ele passava de novo pela cidade. Em Mateus 13:55 fala, quando ele voltou, que o povo de Nazaré, que convivia com ele lá, viu o frisson da multidão, de tudo que ele fazia, e todo mundo querendo ir atrás dele. O pessoal começou a se perguntar assim, mas ele não é o filho do carpinteiro? Eu não cresci com ele aqui? Eles conviviam há tanto tempo com Jesus, que a extraordinariedade da presença de Jesus se tornou ordinária. E o problema da gente ter um trabalho há 65 anos, é que às vezes as coisas extraordinárias do poder de Deus ao nosso redor, podem passar a ser vistas com ordinário, porque nós nos acostumamos com as manifestações extraordinárias de Deus, e aquilo passa a se tornar tão comum, que a gente chega a vir para uma igreja, que no mundo como o de hoje, que é um mundo tão rápido, tão imediato, que tudo acende e apaga muito rápido, a gente olha uma igreja sustentada há 65 anos, vem para o culto de celebração, com o coração como se fosse mais um culto, dentro da nossa agenda. E se alguém fala, mas hoje é o culto de 65 anos, você fala, culto de 65 anos não é mais um culto, esse afinal não é só o filho do carpinteiro? Não, ele é o Filho de Deus, e as obras dele são extraordinárias, assim como a obra de sustento dessa igreja por tantos anos. Então, antes da gente entrar na mensagem, eu queria que você tivesse a plena consciência de que você não está em mais um compromisso da sua agenda, você está aqui para testemunhar uma manifestação, não do filho do carpinteiro, mas do Filho de Deus, na sua vida e ao seu coração. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. A gente vai ler a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, a gente vai ler a partir do versículo 13. Antes de nós entrarmos na leitura, que eu farei por aqui e vocês poderão ir acompanhando, eu queria projetar uma foto aqui para vocês, que eu passei ali para o Elton, e eles vão botar essa foto aqui, que vocês já vão entender o contexto dela. Aqui, essa foto. Alguém aqui, por acaso, já viu esse homem em algum lugar? Não, né? Ele não é muito conhecido mesmo não, mas eu vou contar muito rapidamente a história dele. O nome desse homem, ele foi um soldado britânico, lá da Inglaterra, que ele lutou na Primeira Guerra Mundial, lá entre 1914 e 1918, então bota tempo nisso aí, irmão, há mais de 100 anos atrás. E ele se tornou um cara especialmente famoso, porque durante a guerra em que ele lutou, ele escreveu um diário, em que ele dizia sobre como foi o dia a dia, o que tinha acontecido naquele dia, qual batalha ele tinha lutado, e ele era
um homem crente. E um dos episódios mais marcantes desse livro, que esse diário ele depois publicou como livro na Inglaterra, e o livro se tornou uma febre na Inglaterra, muitas pessoas compraram, ele se tornou famoso. E uma das histórias mais marcantes que ele contava, era de um dia já no final da Primeira Guerra, em que ele estava lutando numa região do sul da França, e o pelotão dele conseguiu cercar um grupo de alemães. A Inglaterra lutava contra os alemães também nessa Primeira Guerra Mundial, e eles conseguiram cercar um grupo de alemães até perto do prédio de uma igreja, e eles estavam ali trocando muitos tiros, e os alemães percebendo que eles seriam todos mortos, até que esse soldado, Henry Tunday, ele percebeu um alemão ferido, e que estava tentando fugir para a retaguarda, e ele foi atrás com o fuzil dele, preparado para matar esse alemão que estava fugindo da linha de frente. E ele conseguiu cercar esse alemão num canto, ele ergueu o fuzil para dar o tiro, e ele conta que naquele momento, Deus tocou no coração dele, e derramou sobre o coração dele um sentimento de misericórdia por aquele homem. Ele falou que fixou os olhos naquele homem assustado, ele abaixou o fuzil, fez sinal para que ele seguisse. O homem, ainda que sem falar inglês, fez uma sinalização de agradecimento e saiu mancando para se esconder na retaguarda. Uma história linda sobre como Deus inspira compaixão nos nossos corações. Esse soldado alemão, ele também escreveu um livro. E nesse livro, ele contava essa história. Veja, eles não se conheciam, não sabiam o nome um do outro, mas cada um contou essa história num livro. E por acaso, um homem leu os dois livros e percebeu que se tratava da mesma história. Quando ele viu a mesma descrição, a mesma localização, ele falou: peraí, nós estamos falando desses dois soldados. Sabe quem foi esse homem? Neville Chamberlain. Ele foi o primeiro-ministro britânico entre a Primeira e a Segunda Guerra. Ele leu os dois livros e falou assim: meu Deus, é a mesma história, nós precisamos reunir esses homens. Ele chegou a promover um encontro entre esses dois homens. E uma história que tinha tudo para terminar lindamente, com uma manifestação poderosa da misericórdia de Deus, se não fosse por um pequeno problema. O livro desse soldado alemão, ele hoje tem a venda proibida no mundo inteiro. O nome desse livro era Mein Kampf, e o nome do autor desse livro era Adolf Hitler, que, se você bem conhece, foi o homem que convenceu a nação alemã de que eles eram uma raça superior e que deviam declarar guerra ao mundo para eliminar as demais e subjugá-las, e deu início à Segunda Guerra Mundial, que ceifou a vida de mais de 60 milhões de pessoas. E o Henry Tunday entrou para a história como o homem que desperdiçou a oportunidade de matar prematuramente ao Hitler e evitar a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu ouvi essa história, eu fiz uma oração falando assim: Senhor, todo respeito, eu estava fazendo umas contas aqui. Na Primeira Guerra Mundial já tinha morrido 20 milhões de pessoas, isso era no final da guerra. Morrer um soldado a mais, um a menos, não é o que ia fazer a diferença. E se esse homem tivesse morrido, talvez a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido. Eram 60 milhões de vidas salvas. Eu não entendi de tanta gente que o Senhor tinha para demonstrar compaixão, para agir para que a vida deles fosse salva, logo a vida do Adolf Hitler. Que ideia é essa, Senhor? Eu não entendi. Essa matemática e estatística de vida humana, para mim não está fazendo sentido. A vida de um homem perverso, em troca da vida de 60 milhões de inocentes mortos numa guerra que ele causou. E tudo isso porque o Senhor resolveu inspirar misericórdia no coração de um soldado britânico. Qual a razão disso? Às vezes, ouvindo relatos como esse, como quando a gente ouve da fome, da guerra no mundo, isso pode gerar no nosso coração um certo sentimento de frustração para com Deus. Na nossa caminhada cristã de 65 anos de igreja, talvez você veja acontecer coisas com a igreja, com o conselho, com a liderança, com os pastores, com o ministério do louvor, coisas que fizeram contra você, que te deixaram frustrados com Deus. Mas hoje eu queria olhar
A história de dois homens que eles estavam exatamente assim, com o coração cheio de frustração para com Jesus. Mas eles tiveram um novo encontro, em que Cristo revelou algumas coisas aos corações deles. E olhando para a história deles, eu quero talvez pensar como que a gente consegue lidar com esse sentimento no nosso coração, diante dos dilemas que a gente pode ter perante o Senhor, para que o nosso coração não seja frustrado a ponto da gente abandonar o caminho do discipulado em Cristo. Então abre a sua Bíblia em Lucas 24, e nós leremos essa história, e ao final voltaremos à história do nosso soldado. Lucas 24, a partir do versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Palavra do Senhor. Amém? Apenas a título de contexto, porque às vezes num texto mais longo, quando a gente lê, a sua mente vai para muito longe, para eu tentar te colocar de novo nesse cenário aqui. Essa história se passa logo após a ressurreição de Jesus, só que muitos dos discípulos ainda não sabiam. Jesus morreu na sexta-feira, passou o sábado inteiro, chegou no domingo. As mulheres foram de madrugada ao túmulo, encontraram um túmulo vazio. Alguns discípulos foram até o túmulo, verificaram que estava vazio mesmo, mas a princípio ninguém ainda o tinha visto pessoalmente, e esses dois discípulos resolveram ir embora dali. Desistiram, apesar de serem pessoas que seguiam Jesus há muito tempo, resolveram voltar para a cidade de Emaús, com o coração frustrado. E o próprio Jesus resolveu aparecer perante eles, mas a frustração era tão grande, que eles nem conseguiam reconhecê-lo. E aí, meu irmão, entra uma questão aqui que você tem que parar para pensar. A gente olha as histórias bíblicas de uma posição muito privilegiada, porque a gente já sabe o final da história, a gente já tem a descrição, até o Apocalipse, a gente já sabe até do que ainda vai acontecer, já sabe de tudo. Então a gente olha para esses dois discípulos e pensa: olha, dois incircuncisos, isso aí é falta de fé,
Isso é uma vergonha. Esses caras não são discípulos de verdade, não. Jesus falou que ele veio para morrer, mas que ele ia ressuscitar. Eles não acreditaram, pô. Isso é um absurdo. Mas eu queria que, para você entender a real frustração no coração desses caras, você se voltasse para o cenário que eles estavam vivendo. Porque esses caras eram judeus, eles viviam em Israel. E você sabe qual era a situação de Israel na época que Jesus veio? Eles estavam sob ocupação estrangeira. O Império Romano dominava aquela terra. Eles eram vassalos do Império Romano. O Império Romano chegou e impôs um monte de imposto, triplicou as alíquotas dos impostos, botou todo mundo para pagar lá e para se subjugar eles. E o povo judeu tinha aquela revolta, mas todo mundo tinha medo do império. Mas existia uma profecia que falava sobre um Messias que viria do povo judeu, que ele viria para derrotar todos os inimigos de Israel. A Bíblia, desde lá do livro de Números, falava que ele destruiria as têmporas de Moabe, destruiria os inimigos de Israel e estabeleceria um reino que não teria fim, que seria para sempre. Ele seria o descendente do rei Davi. Ora, você, como um bom israelense, que está vendo esse caos político que o seu país se tornou, alguém fala para você que virá um Messias, que vai estabelecer um novo reinado, que os inimigos serão derrotados, e que esse novo reino vai ser sobre todas as nações e durar para sempre. Qual é o pensamento lógico que você tem? Que você está falando de um rei político, de um homem que vai vir, vai derrotar os inimigos. Quem são os inimigos? Os romanos. Ele vai se restituir, já que ele é o descendente de Davi, vai sentar na cadeira que Davi sentou. A gente vai poder ter lá no palácio de novo um rei aqui, judeu nosso, que vai dominar tudo, e o Império Romano e todos os outros vão se subjugar. Essa era a crença de todo mundo. Não é à toa que as perguntas que os discípulos faziam a Jesus era: Senhor, porventura quando chegar o seu reino, será que eu posso sentar ao seu lado na mesa do banquete? Qual de nós vai ser o maior deles nesse reino que está vindo? Quem que vai ter o cargo mais importante? Quem que vai ser o ministro da economia? Quem que vai ser o ministro da agricultura? Quem que vai ser o quê? Quem será o maior de nós? Nos dê esse privilégio, Senhor. Se você for lá em João capítulo 11, depois que Jesus ressuscita Lázaro, a Bíblia fala que os fariseus se reuniram e eles começaram a ficar preocupados. Eles falaram: olha, se a gente continuar deixando ele fazendo sinais assim, daqui a pouco todo mundo vai acreditar nele e os romanos vão vir aqui. Por que era essa preocupação do romano? Porque eles sabiam que a crença do povo era que aquele Messias estava vindo, ia ser um Messias político, que estabeleceu um reinado que era contrário ao reinado de Roma, e botar um novo governo no poder. Isso que a gente hoje tem a plena convicção, de que o reino de Jesus é um reino espiritual, que não tem nada a ver com política, que tem a ver com salvação de alma. As pessoas não tinham nem como naquela época ter essa plena consciência. Então isso era o que eles achavam. E aí quando chegou Jesus, curando o cego de nascença, parando o cortejo fúnebre, batendo no caixão, falando: levanta, meu irmão. O defunto levantando no meio do cortejo, ele entregando o defunto para a mãe. Fazendo tudo isso, mobilizando multidões, entrando em Jerusalém com toda aquela pompa das folhas de palmeira no chão. Quando eles viram Jesus fazendo isso, eles falaram: achamos o Messias. É isso. A nossa marcha para Jerusalém não tem mais volta. A gente vai chegar lá e vai mobilizar o povo, e o governo romano vai ser deposto. E aqueles que se beneficiavam do romano, preocupados, falando: meu Deus, Roma vai vir atrás da gente. E aquela preocupação. E quando eles chegam em Jerusalém, ao invés de se erguer uma coroa para Jesus, como eles pensavam, se ergueu uma cruz. Jesus morreu. Todo o sonho deles foi por água abaixo, porque dentro daquilo que eles achavam que Jesus tinha vindo para fazer, não fazia sentido o fato dele estar morto. E é por isso que eles se perguntavam: eu achei que era ele quem havia de redimir a Israel, mas ele morreu.
Porque a expectativa que eles tinham sobre Jesus não era desse reino espiritual, era muito menor, era sobre um reino terreno. E a gente julga essa postura, mas a verdade é que todos nós vivemos isso com Deus. Temos expectativas humanas daquilo que Deus era para estar fazendo na nossa vida, daquilo que a gente achava que era o papel de Jesus na nossa vida. E assim como eles, às vezes com essa frustração, tudo que a gente tem para Jesus são perguntas ácidas. É porque o rebuscado do português, um pouco mais antigo, da nossa tradução da Bíblia, não te passa tanto essa impressão, mas se você parar para pensar, essa pergunta aqui foi muito mal educada. És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Traz para uma linguagem atual. O senhor está vendo o mundo da lua? Como que o senhor não ouviu falar? Está morando numa caverna? O senhor não lê o jornal, não? Agora pense. Você ouve alguém falando de uma notícia, se aproxima desse estranho e pergunta, que notícia é essa que vocês estão falando? Ele vira para você e fala, você vive no mundo da lua? O que você ia pensar? Meu filho está precisando de uma aula de educação, hein? Só fiz uma pergunta. É uma pergunta que beira a falta de educação, mas às vezes para Deus o que a gente tem é isso. É pergunta ácida, cheia de cor. Senhor, não era o Senhor que havia de redimir a Israel? Por que o meu casamento ainda não se consertou? Não era o Senhor quem havia de redimir a Israel? Por que o meu filho ainda não se converteu? Não era o Senhor que havia de redimir a Israel? Por que a igreja presbiteriana do centenário não está 3 vezes maior do que ela é? Por que passamos pelas dificuldades que passamos? Por que aquele problema aconteceu? Por que o Senhor não curou o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, o meu filho? E a gente carrega expectativas humanas perante o Senhor, daquilo que a gente achava que Ele deveria estar fazendo, mas que não tem nada a ver com aquilo que Ele prometeu fazer sobre a vida de todos nós, de acordo com a Bíblia. Deus não tem compromisso com aquilo que você acha que Ele deveria estar fazendo. O compromisso dele é com a palavra dele, que trouxe a promessa da salvação para todo aquele que crê em Jesus. O que passa disso é anátema. O que ultrapassa as promessas que a Bíblia nos traz, que existem sim promessas de sustento, existem sim promessas de paz, existem sim, mas não a promessa do cumprimento de todos os desejos do seu coração. E se você leva a sua vida nisso, você vai se frustrar, porque esse não é o objetivo de Deus. Repare comigo. Você bem se lembra que na Bíblia muitas pessoas se referiam a Jesus como Jesus o Nazareno, certo? Porque ele cresceu na cidade de Nazaré. O fato das pessoas o categorizarem como Nazareno era um problema, porque Nazaré era uma cidade da Galileia, que era uma região mal vista, porque a maioria da população não era judia. Eu não sei se você se lembra, quando Natanael foi apresentado por Filipe a Jesus, que ele fala, nós encontramos o Messias, Jesus o Nazareno. Você lembra do que ele fala? Mas alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Isso era uma coisa que, humanamente falando, em relação às expectativas humanas que as pessoas tinham sobre ele, aquilo era um problema. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Jesus era nazareno? Ele nasceu em Nazaré? Não, ele nasceu aonde? Belém da Judéia, cidade do rei Davi. Sabe o que isso significa? Ele tinha todo o direito, de quando alguém virasse e falasse assim, olha Jesus o Nazareno ali, ele virava, Nazareno não. O senhor me respeita, que eu nasci em Belém da Judéia, cidade do rei Davi. Aqui é patente alta, bigode grosso, meu irmão. Me respeite. Mas existe algum relato bíblico de Jesus querendo desmentir essas pessoas? Não, sabe por quê? Porque ele não está preocupado em atender às suas expectativas humanas, ele está preocupado em vir cumprir aquilo que ele prometeu cumprir, que é trazer salvação para todos aqueles que crerem nele. É isso que ele veio fazer. E se você repousar o seu coração, tentar repousar o seu coração nessas expectativas, você vai ser uma pessoa eternamente frustrada com Deus. Eternamente. Como eles foram. O que você tem esperado de Deus? Pare para refletir se é de fato
aquilo que Ele prometeu soberanamente a todos os seus filhos, ou se é só o seu coração imediatista, materialista, sonhando com o dia de amanhã apenas e não com a eternidade. Mas não é só a expectativa humana que gera frustração no nosso coração, não. Eu não sei se você reparou no versículo 21, eu queria que você lesse ele comigo atentamente, e se atentasse especificamente aos tempos verbais. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Todos esses verbos, eles estão no passado. Quer ver uma outra coisa que gera muita frustração do seu coração com Deus? Os olhos no retrovisor e não no para-brisa. E é muito interessante você reparar a resposta de Jesus para eles, porque eles viram e falam: olha, isso tudo aconteceu, o dia de ontem foi assim, o ano passado era assim, isso aconteceu, e Jesus vira para eles, lá no versículo 25, e fala: ó nécios e tardos de coração. A tradução literal da expressão tardos de coração, se a gente fosse traduzir literalmente do grego koiné, ela significaria sentimentos atrasados. Sabe o que Jesus está falando para eles? Meu irmão, isso aí foi no dia de ontem, o seu coração está no dia de ontem, o dia de hoje já tem novidade, eu ressuscitei. Tira o seu coração do dia de ontem. Quantas pessoas a gente vê frustradas com Deus? Porque está falando: porque fulano aquele dia falou isso para mim, porque ciclano falou isso, porque o meu marido, porque a minha esposa. A gente sabe, você que é casado sabe, que se eu chamar a sua esposa aqui para perguntar o que você já fez errado contra ela, ela tem uma lista com data e detalhes. O problema é quando a gente deposita a nossa frustração em botar os olhos apenas nesse dia, e às vezes a vida já mudou, as coisas já passaram, já aconteceram, aquela pessoa não está nem mais na sua vida, e você está aí regurgitando aquela dor. Pessoas de sentimentos atrasados, atualiza o teu coração e traz para o dia de hoje, em nome de Jesus. Tem gente que, se aconteceu um episódio na igreja, que um irmão te falou de um jeito que você não gostou, foi no aniversário de 1 ano da fundação da Igreja Presbiteriana do Centenário, até hoje o irmão está lá de cara feia para o outro. Homens de sentimentos atrasados, atualiza o teu coração, meu irmão. É o que o próprio Jesus falou para ele: gente, pelo amor de Deus, tira o coração de vocês do dia de ontem, porque há uma nova notícia. Jesus tem uma palavra nova para o teu coração, Ele tem uma vida nova para você. Se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa pedir perdão, peça. Em nome de Jesus, não seja nécio ou tardo de coração. Tenha um coração atualizado, em nome de Jesus. Esse é o chamado de Cristo para eles. Uma igreja só consegue caminhar para frente se, pelo poder do Espírito Santo de Deus, os membros caminham com corações atualizados. Se uma igreja inteira se mobilizar para caminhar com corações tardios, o movimento da igreja para. E às vezes a gente se esquece disso, e quer reunir as sociedades internas, o conselho, para só ficar debatendo sobre a dor do dia de ontem. Em nome de Jesus, bota os olhos para frente, e tira essa frustração do seu coração, meu irmão. Eu não sei qual é a dor que você carrega, nem há quantos anos, mas a palavra de Jesus para você é que você traga o coração para o dia de hoje, em que Ele tem uma vida nova, um coração novo para te dar, de um modelo muito mais atualizado, que não está mais naqueles 20 anos atrás, em que tanto te fizeram mal, ou em que tanto você fez mal. Em nome de Jesus,
Mas para além disso, o que gera frustração no nosso coração não é só gerar expectativas meramente humanas naquilo que Deus deveria fazer. Não é apenas colocar os olhos no passado. Mas é um detalhe muito importante, eu queria que aqui você prestasse atenção, porque isso pode pegar os crentes mais fervorosos. Eu acho muito triste, o fato de que pelo versículo 22, 23 e 24, você percebe que eles saíram do meio dos discípulos na hora que a notícia da ressurreição estava começando a surgir. Veja aí o que eles falaram. Eles estavam contando, olha, sucedeu isso, a gente achava que era ele que havia de redimir Israel, mas ele morreu, mataram eles, as autoridades se juntaram e ele morreu. Bom, até é verdade que logo antes da gente sair, o pessoal já estava dizendo, as mulheres falaram que encontraram o túmulo vazio, os discípulos foram lá, viram que era verdade, voltaram, eles ficaram lá com o povo, eles estavam lá até domingo de manhã, porque eles viram os discípulos voltarem do túmulo e falarem, é verdade o que as mulheres disseram. Mas na hora que a notícia da esperança estava começando a florescer, eles se isolaram. Uma coisa que o diabo sempre vai tentar trazer ao seu coração, quando você estiver de coração frustrado, você pode estar com o coração frustrado perante o Senhor por vários motivos, por colocar as expectativas humanas que não foram atendidas, por estar de olho demais no passado, mas você por acaso ainda está por aqui. E a mensagem da esperança está começando a ser plantada no seu coração. Você veio aqui hoje, ouviu na pregação que você precisa atualizar o coração, e o seu coração começou a de alguma forma se animar com aquilo. Nessa hora, o diabo age, sussurra ao seu ouvido, busca mover as circunstâncias, claro que sempre debaixo da permissão de Deus, mas ele age para tentar te isolar, porque ele sabe que se você ficar aqui no meio, uma hora o seu coração será tomado de assalto com essa esperança, e será curado, então ele faz de tudo para te manter longe. Em nome de Jesus, não se isole, irmão. O seu coração pode estar há 65 anos frustrado com essa igreja. Em nome de Jesus, não deixe esse lugar. Continue a buscar a presença do Senhor aqui, se é para aqui que Ele tem te direcionado. Porque a mensagem da esperança vai começar aos poucos a entrar ao seu coração, até que você seja curado. Não se isole, porque é nessa região de isolamento que a gente está mais exposto aos ataques do diabo, que anda ao nosso redor como um leão, buscando nos devorar. Não caminhe sozinho, irmão. Não caminhe sozinho. Se a sua família é crente, busque refúgio no convívio da sua família. Ah, mas eles já falaram isso para mim em 1977. Irmão, continue buscando esse convívio, porque é nesse convívio com as pessoas que estão, entre erros e acertos, buscando a presença de Deus, que você vai continuar ouvindo de que as coisas no passado foram ruins, mas de que tem uma nova notícia por aí. Mas o que eu acho mais bonito desse texto é o fato de que Jesus, quando ressuscitou, Ele foi primeiro atrás dos desistentes, né? Dos frustrados. Jesus poderia muito bem, Ele teria todo o direito, você há de convir comigo, Ele teria todo o direito de descer, só aparecer lá para a galera que ficou. É para esse pessoal aqui que eu vou me revelar. Ele vai falar, cadê Cleopas? Os discípulos vão falar, ele fugiu para Emaús, ele estava aí até hoje cedo. Ele falou, fugiu para Emaús, não acreditou em mim, beleza. Depois ele vai se ver comigo lá no juízo final. Ele tinha todo o direito de fazer isso. O cara passou anos convivendo com ele, não acreditou na ressurreição. Mas Jesus, até antes de se revelar aos 11 de uma vez, faz questão de aparecer lá na presença dos desistentes, irmão. Ainda que sabendo que o coração dele estava tão endurecido que inicialmente eles não o reconheceriam, ele vai atrás e começa um processo de transformação, e aqui eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque eu estou falando de tudo isso, sobre você colocar as expectativas, não no que o seu coração espera, mas naquilo
que Deus promete para nós. Eu estou falando isso de você atualizar o seu coração, eu estou falando isso de você não se isolar, porque isso tudo gera cura, mas esse caminho de cura, ele não é um caminho mágico. Ele tem um trilho que o Senhor Jesus mostrou como é que é para que o seu coração seja curado. Que é o quê? Olha como é que ele começa a cura no coração desses homens. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Leia a Bíblia. Você está sentindo o seu coração frustrado pelas dores do passado, pelas coisas que você esperava que Deus já deveria ter feito e ainda não fez? Você está sentindo vontade de se isolar e de não vir mais na igreja, não aparecer mais aqui, de largar os trabalhos todos? Em nome de Jesus, uma das primeiras coisas práticas que eu te convido a fazer é abrir a sua Bíblia e ler, até porque é uma questão de lógica. Se eu estou te falando que se você depositar suas expectativas humanas em Deus, você vai se frustrar, que você precisa depositar as expectativas das promessas que Ele te faz, isso só faz sentido se você conhecer as promessas que Ele faz. Então você precisa ter conhecimento das Escrituras, para que o seu coração seja devolvido a um lugar de satisfação em Deus, e não de frustração. Você precisa conhecer todas as Escrituras. Se dedique ao estudo da palavra, conheça aquilo que Jesus te prometeu, e aí sim, deposite todas as suas expectativas nessas promessas, porque essas serão cumpridas. Porque todos os dias que os seus olhos estiverem querendo fixar no retrovisor de novo, você vai abrir a Bíblia, e você vai ler lá em Lucas 24, vai se lembrar que as pessoas que fazem isso são tardos de coração, e Deus misericordiosamente vai se lembrar de você todas as manhãs, derramar a sua misericórdia para trazer a sua mente: eu não posso ser tardo de coração, eu preciso atualizar, e você vai conseguir tirar os olhos do passado e botar no hoje. Quando você estiver lendo a palavra e você vê esses mandamentos do orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, você vai perceber que para você poder viver uma vida cristã com o coração no lugar certo, você precisa estar com os outros. E vai se lembrar que não é possível ser cristão isolado. Mas só se você conhecer as Escrituras. Mas para mais do que isso, ele expôs todas as Escrituras e logo depois gerou um momento de comunhão deles com Cristo. Quando eu falo de ler as Escrituras, eu não estou falando de você se tornar uma pessoa que apurou muita informação teológica daquilo que está escrito nesse livro, não. Eu estou falando de você ser uma pessoa que lê muito esse livro, mas que lê buscando estar em comunhão com Jesus, e que busca ter um dia a dia de comunhão com Jesus, numa vida de oração, de envolvimento no trabalho da igreja. Você precisa ter uma vida de relacionamento com Cristo. Foi quando Cristo entrou na casa deles, a convite, e dividiu o pão na mesa com eles, foi que os olhos deles se abriram. Ora, você pode ler muito bem o texto para perceber que nada indica que eles eram cegos. Esses olhos que o texto fala são os olhos da alma. Os olhos da alma. Para começar a ver Deus ao seu lado. Mas para você ver, para que você consiga ver, você tem que estar vivendo uma vida de intimidade, de relacionamento. Eu acho tão lindo a informação que o texto traz, de que Jesus fez menção de ir adiante. Ora, Jesus é o próprio Deus, logo onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que ele seria convidado para entrar. Ele sabia que o desejo do coração daqueles homens era que ele ficasse a noite com eles. Ele podia muito bem ter seguido o fluxo, entrado na casa junto e ficado lá. Mas mesmo sabendo que seria convidado, ele fez questão de dar o passo na direção de Emaús, para que esse convite da parte deles fosse externalizado. E eles tiveram
que dizia a frase falando, não, fica conosco, por favor. E aí, a partir desse convite, dessa externalização, que o próprio Jesus preparou no coração deles para ser feito, soberanamente, ele então espera esse momento para entrar na casa, ceiar com eles e abrir os olhos deles. Às vezes Jesus tem esses anos todos preparado o teu coração e tem preparado nessa mensagem, para que nessa noite, no momento em que ele fizer o sinal de ir adiante, o seu coração, lapidado por ele, possa então falar, não, fica Jesus, entra na minha casa, ceia comigo, se relaciona comigo, eu preciso do Senhor aqui, eu preciso que os meus olhos sejam abertos, eu preciso. A gente como igreja, se quiser ver outros 65 anos, a gente precisa buscar conhecer as Escrituras e ter uma vida de relacionamento com Deus e com Jesus. E esse relacionamento vai gerar uma mudança tão profunda, que a sua vida vai ser redirecionada radicalmente. Esses homens, eles estavam fugindo, e na direção de Emaús, Jerusalém era o lugar da onde eles corriam. E a Bíblia fala que no momento em que os olhos deles se abriram para Jesus, na mesma hora eles regressaram. E sabe o que é mais interessante? É que a justificativa que eles dão para Jesus entrar na casa é o fato de que o dia já declina, estava de noite. O senhor não vai ficar andando na estrada à noite, pelo amor de Deus, a estrada é muito perigosa. Mas quando ele entra, senta e janta com eles, os olhos se abrem, a Bíblia fala que na mesma hora, ou seja, de noite mesmo, eles voltaram para Jerusalém, encararam o perigo duplamente, porque era voltar para Jerusalém, onde os discípulos todos já estavam escondidos, com medo da perseguição, e ainda era voltar para Jerusalém, cruzando uma estrada à noite. E imagina, dos discípulos todos, os mais medrosos, os que primeiro correram, foram os que enfrentaram o maior perigo, dando a cara à tapa, porque os olhos deles foram abertos a partir de uma vida de conhecimento das Escrituras e relacionamento com Deus. A expectativa deles foi suprida a tal ponto, o coração deles foi atualizado a tal ponto, o senso de comunhão deles com a igreja foi redirecionado a tal ponto que eles voltaram correndo à noite mesmo para o meio dos discípulos. E ao invés de se tornarem pessoas que fugiam da mensagem da esperança no isolamento, se tornaram os portadores da mensagem da esperança, voltaram dizendo, o Senhor ressuscitou e apareceu para a gente. E apareceu para a gente. O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é a nossa mensagem. E aí, eu queria voltar à história do nosso Henry Tanday, olhando sobre essa nova ótica bíblica. Como eu falei, olhando para uma situação como essa, o seu coração, ele pode se frustrar. Por que que o Senhor fez essa misericórdia no coração dele, deixou Hitler viver e a Segunda Guerra aconteceu? Primeiro de tudo, que eu acho que a gente tem que parar com um pensamento tão ingênuo de que se Hitler tivesse morrido naquele dia, a Segunda Guerra nunca teria acontecido. A Segunda Guerra aconteceu por um ressentimento nacionalista da nação alemã, que foi muito humilhada com o Tratado de Versalhes depois do fim da Primeira Guerra, que impôs a eles sanções horrorosas e humilhantes. Eles se revoltaram tanto com aquilo, que aquele ressentimento da nação acabou sendo personificado em Hitler, mas se não fosse em Hitler, poderia ter sido personificado em qualquer outro membro do partido nazista. Então para com essa visão ingênua para começar. Segundo o que você pode me perguntar, mas por que que o Senhor permitiu tudo isso? Eu não sei, mas uma coisa é certa. Ele não prometeu para nós um mundo sem aflições e sem guerras. Então se você achava que o papel de Deus era não deixar guerra nenhuma acontecer, você já está em cima de uma expectativa humana e não de uma expectativa espiritual. Não foi a promessa, pelo contrário, que Jesus fala nas Escrituras, no mundo tereis aflições, e que inclusive, conforme o final dos tempos for se aproximando, o que vão ter? Guerras e rumores de guerra. Então a sua expectativa ali já não era uma expectativa em cima de uma promessa dele.
Tenha isso no seu coração. E segundo, mas por que que o Senhor fez isso? Eu não sei. Eu, Miguel, não sei, mas uma coisa eu sei. Todos aqueles, dentre esses 60 milhões, que fecharam os olhos nesse mundo, crendo no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, abriram na presença dele na eternidade. E eu tenho certeza que quando eles abriram lá, eles aprenderam e perceberam que, como a palavra nos promete, a morte foi lucro. Isso é uma promessa forte, mas que está na palavra. Morrer para nós é lucro. Essa convicção a gente pode ter. Não sei quais foram os detalhes do plano do Senhor, nem ninguém nunca saberá. Mas uma coisa é certa: a Segunda Guerra passou, ficou no dia de ontem, e tem uma notícia muito mais atualizada no dia de hoje. Era de que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e não imputando aos homens as suas transgressões. E essa é a mensagem do dia de hoje, do dia de amanhã, a mensagem que vai ser proclamada no final da Terceira Guerra, e a mensagem que será proclamada até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Se a gente crê nisso, irmão, o Espírito Santo há de blindar o nosso coração de não viver por aí frustrado com o Senhor. E de testemunhar outros 65 anos com os olhos ainda no dia do retorno de Jesus. E com um coração cheio de gratidão pelo passado e não de frustração. Amém? Então eu queria fazer uma oração por isso. Fecha teus olhos aí para a gente orar por isso. Senhor, a gente sabe que o nosso coração, ele é imaturo. Não tem jeito. A gente cria planos humanos, a tua palavra mesmo fala, o coração do homem faz planos, né? Se tem uma coisa que nós temos de sobra, é planos daquilo que o Senhor deveria estar fazendo, ou já deveria ter feito, na nossa visão. O problema é que às vezes a gente se acha tão divino, que nos frustramos com o Senhor quando qualquer desses planos não é plena ou imediatamente realizado. Pai, se alguém tem se sentido assim, em nome de Jesus, tenha misericórdia, perdoa, Pai. Nos perdoa por isso. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, por vezes nos sentimos assim. Nos perdoa, Pai. O Senhor sabe que, principalmente no momento de comemoração histórica, de 65 anos, a gente tem uma tendência de olhar para trás, e às vezes olhando para trás, ao invés de buscar motivos de gratidão, a gente busca motivos de dor, de rancor, e aí nos tornamos pessoas que só sabem conjugar verbos no passado, como esses discípulos, Pai. Tem misericórdia, Senhor. E deixa a gente ouvir a Tua voz, nos lembrando que o nosso coração não pode ser tardio e atrasado assim. Que o Teu Espírito Santo atualize a nossa alma, Pai, em nome de Jesus, e nos relembre daquela que será para sempre a última notícia, que é que o Senhor Jesus voltará para resgatar para a vida eterna todos aqueles que creram. Porque essa é a notícia do fim dos tempos. Então, nada é mais atualizado do que ela. Pai, em nome de Jesus, não deixa que ninguém aqui se isole, Senhor. Em nome de Jesus. Faz a gente encontrar o Teu sustento, a Tua força, através da vida uns dos outros aqui. Que ninguém aqui na Igreja Presbiteriana Centenário venha se sentir sozinho, em nome de Jesus. E nem venha sentir vontade de se colocar sozinho, pelo contrário. Que o desejo que arda no nosso coração seja o de buscar a comunhão dos Teus filhos e dos Teus servos nesse lugar, em nome de Jesus. Mas que esse caminho não seja simplesmente um passe de mágica, de abrir os olhos dessa oração e estar totalmente curado, não, Pai.
que a gente enfrente esse processo de cura da frustração da forma como o Senhor Jesus nos ensinou, te buscando em todas as Escrituras, passando por todos os profetas, que seja buscando dias e noites de comunhão com o Senhor, caminhadas de conversa, noites de oração, de comunhão, abrindo a Bíblia não para acumular conhecimento, mas para ouvir a tua voz, e ter conversas sinceras, honestas, íntimas, cheias de temor, cheias de amor, e que a partir dessa comunhão, Pai, nós vejamos uma igreja transformada a cada dia, uma igreja que enfrenta os perigos, Senhor, e que se torna a grande portadora da mensagem do Evangelho, Pai, de que para a luz, até as próprias trevas não te serão escuras, de que o Senhor Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Que essa seja a nossa mensagem para sempre. Que essa seja a nossa última mensagem para sempre. É a oração que a gente faz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.